bem instrutiva, clara, no que diz respeito a o Senhor falando conosco. Ela não tem variação, nem sombra de dúvida, não se contradiz, como mesmo alguns dizem, mas nós é que não compreendemos a voz do Senhor através da sua palavra. Mas à medida que nós vamos nos rendendo, nos submetendo, Ele vai nos revelando, como que já é conhecido no nosso capítulo 14 de João. Ele fala muito sobre isso. Ele que ama e ama, guarda a minha palavra, eu o amarei, me manifestarei a Ele. É a vontade do Senhor se revelar. E Ele está se revelando à igreja, né? Mas antes, é uma alegria estar com os irmãos. Eu quero agradecer a graça que o Senhor me concede de estar mais uma vez com vocês. É uma alegria muito grande. E eu amo essa comunidade, amo Aracati, amo meu Ceará. Eu sou um cearense de carteirinha. Fui-me embora, mas não esqueço. E a alegria em rever cada um dos irmãos, né? E a gente poderia aqui citar um a um, mas eu não vou fazer para não errar. Mas é uma alegria muito grande estar com os irmãos novamente. Meu Deus sabe a minha alegria de estar com os irmãos. E que o Senhor venha nessa noite tratar conosco por meio da sua palavra e tire de nós todo aquele desejo de ajudar, de colocar algo mais, mas que a vontade dele prevaleça sobre nossas vidas e que ele venha pelo Espírito revelar, como nós vimos sexta-feira, né? Sexta-feira. É vontade dele revelar aos santos e mostrar os mistérios que ele tem, que ele conquistou para nos dar. E hoje nós vamos, aliás, isso é uma série de estudos, uma série de pregações, nos conduzindo ao descanso. Nos conduzindo ao descanso. Por muito tempo eu parei nesse assunto e o Senhor parece que parou naquilo, Ele mostrou esse descanso e parou, e eu digo assim: Senhor, por que eu nunca preguei na igreja esse respeito sobre o descanso? Se tu já me desse a palavra, me mostrasse claramente quem é o descanso, o que é o descanso. Só que quando foi esse ano passado, o Senhor me fez ver além, e aquilo que eu achava que era tudo sobre o descanso era apenas o começo. Então, que o Senhor nos conduza segundo a sua vontade a esse descanso, e não somente nos levando ao descanso, mas nos esclarecendo esse descanso. Porque muitos erram achando que o descanso é um simples sábado, ou descanso é um simples deitar, sentar, se acomodar. Mas não é. Descanso não é isso, porque os irmãos sabem que quanto mais nós estamos deitados, mais ficamos cansados. Quanto mais
ficamos sentados, mais ficamos com as pernas doídas. Não é assim? É ou não é? Quanto mais nós descansamos, mais cansamos. Então não é esse descanso que o Senhor quer nos levar. Não é esse parar de trabalhar ou simplesmente a ausência de trabalho. O descanso do Senhor é um estado de espírito. Descanso é um estado de espírito. Não é ausência de trabalho. É um estado de espírito. E quando é esse descanso, nós poderíamos traduzir como: pode ser a ausência de trabalho, e a ausência de trabalho não porque falta trabalho, mas porque já está tudo feito. Amém? Já está tudo feito, a mesa já está posta. Então não precisa fazer nada, é sentar e se deleitar. Pode ser essa ausência de trabalho, pode ser descrito como prazer, aquilo que havia no jardim do Éden, porque literalmente significa prazer, e esse prazer não era um prazer na carne, mas um estado de satisfação. Eles estavam satisfeitos, ou seja, não faltava nada, certo? E aí nós vemos essa realidade em Deus quando Ele termina de fazer tudo no sexto dia. Ele termina de fazer tudo, e a palavra de Deus nos descreve dessa maneira: e viu Deus que tudo era muito bom. Quando Ele diz que tudo era muito bom, não simplesmente porque fez o homem, não, mas o conjunto da obra, tudo era muito bom. Estava cada coisa no seu lugar, estava tudo pronto e não faltava nada. Estava tudo pronto, cada coisinha no seu lugar. Não havia nem cardos antes do pecado, ou seja, não havia espinhos antes do pecado, nem havia. Então, viu Deus que tudo era muito bom, e a Bíblia descreve assim: e Ele descansou. Não é assim? Aí muita gente diz assim: mas Deus descansou depois que fez tudo. Aí a Bíblia diz assim: Deus não cansa, Ele não se cansa. Não é assim? Que Deus não se cansa, nem se fadiga, Ele não dorme, nem toscaneja, nem pisca assim, ó. Ele não dorme, não dormita aquele petiguar. Então, essa questão de dizer que o descanso é você parar de trabalhar, está errado. Então, o descanso é um estado de espírito, não é simplesmente a ausência de trabalho, é uma satisfação, é um prazer, não um prazer na carne, mas um prazer no espírito. E o Senhor, Ele está nos conduzindo para isso, Ele está nos levando. Canaã é uma figura desse descanso, certo? Canaã era uma figura desse descanso. E Deus tirou da escravidão do Egito e estava conduzindo o seu povo para Canaã. Estou prosseguindo para Canaã. Eu estou indo para Canaã. Era uma figura do seu descanso, do seu sábado, do seu prazer. Uma terra que mana leite e mel. Então, leite e gordura. É gordura. Manteiga.
descrito pelos médicos como que o doce, ele causa satisfação, ele ativa um certo hormônio no nosso corpo que causa prazer. Então, uma terra que emana leite e mel. Então, o Senhor, da mesma forma, está nos conduzindo para isso, e nós vamos ver aqui, e nós não podemos ver de uma vez só, a não ser que a gente dê só assim uma pincelada. Aí nós podemos descrever tudo. Aí nós vamos ver, aí em Efésios, no capítulo 2, no verso 19, 20, 21 e 22. Como é que ele diz? Efésios 2, 19 a 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quando nós lemos esse texto dessa forma, nós não compreendemos muito o que realmente o Senhor está querendo nos dizer. Essa carta, a carta aos Efésios, é uma carta para a igreja, e ela é uma carta esclarecendo, mostrando o que Deus fez, a obra da Trindade, e depois fazendo exortações, como ele chega no capítulo 4, dizendo assim: andai de modo digno da vocação que fosse chamado, até que todos cheguemos à unidade da fé, está todo para o perfeito o pleno conhecimento de Cristo. Aí nós vemos aí a obra da Trindade, a Trindade envolvida, eu creio que nós já vimos um pouco sobre isso. Aí do verso 3 do capítulo 1 de Efésios, nós não vamos ler, certo? Vocês podem dar uma olhada em casa. Do verso 3 ao verso 6 é o Pai, o Deus Todo-Poderoso, fazendo, dizendo, ele diz assim: ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, regiões celestiais em Cristo. Em Cristo, essa bênção está em Cristo, certo? Nossa bênção está em Cristo, nossa vida está em Cristo, como diz o louvor. Aí no verso 6 ele termina dizendo: para o louvor da glória da sua graça. No verso 6. Então o Pai fez tudo para o louvor da glória da sua graça. Do verso 7 ao verso 12 é Cristo fazendo. Aí no verso 7 principalmente, a gente vê ele dizendo o seguinte: o que Cristo fez? O que é que ele fez aí? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aí no verso 12 ele termina dizendo novamente: para o louvor da glória da sua graça, certo? Ele fez para que o Pai fosse glorificado. Amém. Aí o verso 13 e o verso 14 é o Espírito Santo agindo. Então Jesus Cristo fez, nos deu, e agora desvendando nossos olhos para compreender tudo isso, mostrando que ele nos fez congregar nele, que ele fez congregar nele todas as coisas, nessa exceção do tempo. Aí no verso 13 ele diz assim: no qual vós estáis. Olha, aí é nosso descanso, viu? Aí é justamente esse estado de prazer, esse estado de descanso. Ele no verso 13 diz assim: no qual vós estáis, depois que ouvisse o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, em quem vós estáis? Vós estáis aonde? No sábado. Onde é que nós estamos? Em Canaã.
está no sábado de Deus. Nós chamamos de descanso. Aí assim, eu vou ir em quem vós está, depois que eu ouvi o Evangelho da vossa salvação, terminei de crer, fosse selado com o Espírito da promessa, o Espírito Santo da promessa. Aí o verso 14, ele vai dizer que, como é que ele diz aí? O qual é o penhor da nossa herança. Certo? Isso aí é desvendando para nós esses mistérios. Ele diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ou seja, quem é a nossa herança? Cristo. É o reino, é o descanso, esse prazer. Ou seja, ele é a garantia de que nós permaneceremos em Cristo. Que nós estamos e permaneceremos nele. É o Espírito Santo, essa garantia. Ele é o penhor da nossa herança. Até o resgate da sua posteridade. Ou seja, o Espírito Santo vai estar conosco até o resgate. E é por isso que, só abrindo aqui um parêntese, é por isso que eu particularmente não creio que a igreja ficará nos 7 anos de tribulação. Vocês prestaram bem a atenção? Ele diz assim, que esse Espírito Santo, esse penhor, essa garantia, penhor é quando você deixa, vai pedir alguma coisa emprestada de alguém e deixa alguma coisa empenhada. Ou seja, o Espírito Santo é o penhor. O Senhor nos deu o penhor. Certo? A garantia de que viria nos buscar. Até quando? Até o resgate da sua propriedade. Da sua propriedade. Daquilo que ele comprou. Certo? Então o Espírito Santo vai estar conosco até o resgate. Amém? Amém. Até o resgate. E é garantia. Ele não é o bom para que minta, nem fica bom para que se arrependa. Ele diz e faz. Ele diz em Jeremias 12, ele diz assim, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele vela sobre a sua palavra. É por isso que quando a gente diz assim, Deus é fiel porque é fiel à sua palavra. Ele não é fiel a mim. Ele é fiel à sua palavra. Ele diz e cumpre. Ele diz assim, esse que eu estou convosco todos os dias até a aproximação do século, ele vai fazer o que ele diz. Ele não mente. Certo? Então, nós estamos vendo aqui a igreja caminhando. Quando chega no verso 16, ele diz, a minha oração por vós é para que Deus nos dê você no Espírito. Olha o verso 17 aí que ele diz, para que Deus vos dê, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, continue, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, não esse, iluminando os olhos do vosso coração, é o verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então ele está nos mostrando algo mais. Ou seja, ele está mostrando aquilo que ele conquistou, que é nosso, ele nos deu, e agora ele está nos revelando. Porque essa é a função do Espírito Santo. Nós vimos aqui, sexta-feira. Ele veio para nos revelar as grandezas, as riquezas de Deus, que é a herança dos santos. Essa é uma das funções, nós não podemos dizer que é a função, é uma das funções do Espírito Santo, porque sabemos que o Espírito Santo não é somente essa a função do Espírito Santo, tem muitas outras. Ele nos ensina, ele ajuda que as nossas orações cheguem diante do Pai de modo certo, que nós não sabemos orar como convém. Então existem muitas outras funções do Espírito Santo, mas aqui como nós estamos falando desse crescimento da igreja
é isso que o Senhor agora está nos dando, iluminando os olhos do vosso entendimento, para que possais compreender as riquezas aí, conquistadas por Ele para nós. E então nós vamos conduzindo. Chega no capítulo 2, ele diz, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Veja que o que ele está falando aqui é o que ele fez. Não é o que ele vai fazer, é o que ele fez. Por que ele está falando assim? Porque ele está falando para a igreja. Ele não está falando para, ele não está evangelizando. Ele está falando para a igreja. Ele diz assim, Ele vos deu vida estando vós mortos no vosso delito e pecado. Que antigamente você andou segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das trevas, só potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Então ele diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos. Aí Ele vai nos mostrar um pouco mais aí adiante. Ele diz que nós fomos salvos pela graça. Isso é instrução, é o Senhor nos instruindo. Aí no verso 11 ele diz assim, olha, lembra de novo. Olha a lembrança dele no verso 11, 12. Lembra. O que é que ele quer que a gente lembre? Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios da carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Lembra que antigamente tu era isso aí, nós éramos, antigamente nós éramos. Então, isso aí é exortação, ele está nos exortando. Aí ele chega no verso 19, aí diz assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Sois da família de Deus. O que é que você, a quem você pertence hoje? Ao Senhor. A quem é que você pertence hoje? A família de Deus. A quem é que você pertence? Família de Deus. E como diz lá em Isaías, e todos vos conhecerão como família bendita do Senhor. Não é assim? E todos conhecerão como família bendita do Senhor. Jardim plantado por Ele. Glória a Deus. Aí ele diz assim, edificados, agora edificado, um fundamento. Edificado sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. E quem é o fundamento dos profetas e dos apóstolos? Olha aí, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, firmada nele, tirou os meus pés no charco de lodo, firmou os meus passos e pôs numa rocha. Ele firmou os meus passos e pôs numa rocha. Eu estou em Cristo. Você pode dizer isso? Eu estou em Cristo. Estou em Cristo. Aí no verso 21 ele diz assim, no qual, falando de Cristo, todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Santuário, pessoal, santuário. Hoje nós vemos aí as pessoas botando o nome das igrejas, santuário dos milagres, tenda dos milagres, e templo dos milagres, aí ele diz aí que nós estamos sendo edificados para santuário. Você e eu, nós.
estamos sendo edificados. Aonde? Em Cristo. Para quê? Santuário dedicado ao Senhor. Santuário. A sua vida, o seu corpo é um santuário. O seu corpo. Ele fala isso também lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Né? Ele diz assim: você não sabe que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que não sois de vós mesmos? Glorificai, pois, ao Senhor no vosso corpo, pois se fosse comprado por bom preço. Não é assim? 19 e 20. Então, nós estamos sendo edificados em Cristo para santuário dedicado ao Senhor. Aí, no verso 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Habitação de Deus no Espírito. E onde é que está o descanso nesse corpo? Vocês lembram que nós falamos que descanso é um estado de Espírito. E aí nós vamos ver que da mesma forma que hoje nós buscamos por essa vida, nós estamos caminhando, levado pelo próprio Deus, através do seu Espírito, sendo conduzido para Ele mesmo. Nós vamos ver que o Pai, Deus, que nós buscamos, porque Deus também busca esse lugar. Deus busca esse lugar. Era esse lugar que Ele queria lá no Jardim do Éden, com o Jardim do Éden, com a sua criação perfeita. E viu Deus que tudo era muito bom. Mas o homem, ele tinha que decidir por livre e espontânea vontade se realmente ele queria estar no descanso, escolhendo a árvore da vida. Ele precisava voluntariamente escolher para viver esse prazer realmente. Mas ele não escolheu a árvore da vida. Aí nós vamos ver isso bem claro lá no Salmo 132, nos versos de 3 a 5. Davi, ele dizendo assim: eu não darei sono às minhas pálpebras, eu não subirei ao meu leito de descanso. Leia aí. Versículo 4: não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor. Encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entrarei. Tá bom. Então, veja que Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, se ele sabia que Deus não habitava em templo feito por mãos de homens, como ele disse que não daria sono às suas pálpebras, nem subiria ao seu leito, enquanto não encontrasse um lugar para o descanso de Deus? Vamos mais aí, no verso 8. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Certo. Aí o verso 13 e 14. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Eu preferi, eu me satisfaço, eu tenho prazer aqui. Aí, o
só no Monte Sião. Por que no Monte Sião? Porque é o governo de Deus, onde reina o Senhor. É onde reina o Senhor. A cidade. Aí, Jerusalém. Vocês lembram o que significa Jerusalém? A noiva do Cordeiro, não é assim? Descrita em Apocalipse. Ela é a noiva do Cordeiro, que descia ataviada, como a noiva se adorna para o seu noivo. Ela é a igreja de Deus. Aonde é que está o seu prazer? Onde está a sua satisfação? Aonde está o prazer de Deus, pessoal, meus amados? Onde está a satisfação de Deus? Aonde é que está? Mediante esse texto, nos mostrando aí no Salmo 132. Em Sião, na sua igreja, o seu prazer, a sua satisfação está. Salmo 133, que vocês sabem de cor e salteado. Como é que ele diz? Quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam sentados, unidos. Esse é o prazer, a satisfação de Deus, pessoal. Esse é o descanso de Deus. Amém. Está aí o seu descanso. Por isso que Davi diz: entra. Está aqui o teu lugar de repouso. Eu não darei som às minhas pálpebras. Aí vocês lembram que ele diz lá em Atos dos Apóstolos? Isso é o que ele diz, que restauraria a tenda de Davi, onde só havia louvor, não havia sacrifício de animais. Ali estava o prazer de Deus, havia louvor. 12 grupos louvavam dia e noite diante da Arca da Aliança, e ninguém morria. A Arca da Aliança estava ali, 12 pessoas trocavam o turno de hora em hora. 12. Faça a conta aí para ver quanto é que dá. 12 pessoas de hora em hora se revezavam, louvando dia e noite. Só tinha sacrifício de louvor, não tinha sacrifício de animais. Ali está o meu prazer. Eu não darei som às minhas pálpebras, não subirei no meu leito enquanto eu não organizar o lugar de descanso de Deus. É a igreja reunida. Está aqui o meu prazer. 144. Salmo? 12. Sim. 144 palavras. Revezão. Grande palavras. Só sobre 12 horas. 144, 288 varões se revezando durante 24 horas. Era muita gente. Era 3.000 ou 4.000, alguma coisa assim, de cantores se revezando. Alguma coisa mais ou menos assim. Isso a gente vai encontrar e ele fala quem são os cantores. Então, meus amados, está aí o prazer de Deus. Esse é o descanso, esse é o repouso de Deus. Quão bom e quão agradável é que a igreja esteja sentada unida. É como o óleo precioso, o óleo da unção que desce sobre a cabeça. Primeira cabeça. Cabeça é Cristo. Primeira cabeça. Que desce na cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, que desce pelas golas das suas vestes. O corpo, quem é? A igreja, que desce pelas suas vestes. O Espírito Santo invadindo a sua igreja. Quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam sentados em mim. É como o monte de Hermon, que de lá o Senhor ordena a sua bênção. Glória a Deus. E 1 Pedro, o capítulo 2, ele vai repetir novamente que a palavra de Deus ela não dá só um texto, que é para não
gente sempre repete. 1 Pedro capítulo 2, versos 5. Ouvi-os, amados, não escolheu Deus o que para o mundo são pobres, na continuar. 1 Pedro 2, 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Também vós, como pedras que vivem. Lá em Jeremias ele diz assim: eu vejo as pedras espalhadas. Nós somos como pedras vivas. Olha, estão junto, um do outro, vai juntando, sendo edificado, casa espiritual, para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Sacrifícios espirituais, lembra lá da arca, dos louvores, só havia louvor. É fruto do lado que confessa em seu nome, louvores, satisfação, o prazer, assim como o Senhor procura esse prazer, essa satisfação na sua igreja, a igreja também procura essa satisfação, que é Cristo, que nos une. Nós estamos unidos em Cristo, edificados na mesma rocha. Nós estamos sendo edificados, casa espiritual, para oferecer sacrifício de louvor. Que maravilha, que prazer. Então é um prazer, meu irmão, estar com você, poder compartilhar, porque eu não vim aqui para receber, eu vim aqui para compartilhar. Você não veio aqui para receber, você veio aqui para compartilhar daquilo que Deus lhes deu. Porque você é uma fonte de água viva também. Entendeu? Assim como no casamento, nós não casamos para ser felizes, mas nós casamos para compartilhar daquilo que temos e somos. Se alguém casa procurando alguém para ser feliz, o casamento dele já está fracassado. Nós casamos para compartilhar daquilo que temos e somos, daquilo que o Senhor tem nos dado. Nós estamos aqui juntos, unidos, para compartilhar daquilo que o Senhor tem nos dado. Se você veio aqui só para receber, está errado isso. Você procure rever seus conceitos, porque está errado. Nós somos pedras, nós somos como as colunas dessa igreja. Nós somos, ou seja, esse prédio. Nós somos como a coluna que está separada, mas estamos juntos, com a mesma finalidade, segurar o prédio. Nós também estamos separados, você lá na sua casa e eu na minha, mas nós oramos, nós louvamos, nós glorificamos, nós exaltamos, nós oramos uns pelos outros, intercedemos uns pelos outros. Estamos unidos num só propósito. Num só propósito. Buscando ao Senhor dia a dia. Louvando ao Senhor dia a dia. Para o louvor da glória da sua graça. Para o louvor da glória da sua graça. Por isso que a igreja existe. Para o louvor da glória da sua graça. E nós, contemplando como por espelho, transformado, glória em glória, sendo transformado a própria imagem de Cristo. A própria imagem de Cristo. E quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam sentados em ambiente. Amém? Glórias a Deus. Papai do céu continue tratando conosco, nos conduzindo a essa realidade espiritual. Esse é nosso descanso. Nós estamos em Cristo. Amém? Nós estamos satisfeitos. É por isso que ele diz assim, Paulo, ele diz assim, alegrai-vos. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. 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 Amém? Glórias a Deus, Senhor. Ó Deus soberano, manifeste o teu poder e glória sobre nossas vidas. Pai amado, nos instruindo, dando sabedoria do alto, Senhor, nos levando a verdadeiramente viver essa verdade, para que possamos compartilhar com nossos irmãos e outras vidas que ainda não te conhecem, Pai, para que através do
ver, ouvir e desejar, Senhor, participar dessa comunhão. Manifesta, Senhor, o teu poder de tua graça na vida da tua igreja, Senhor, conduzindo segundo a tua vontade, conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém, Pai.